Olá, aventureiros da história e caçadores de mistérios. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos cavalgar juntos pelas paisagens áridas e impiedosas do Velho Oeste, um lugar onde a linha entre a lenda e a verdade é tão tênue quanto a fumaça de um revólver recém-disparado. Preparem-se para ouvir os sussurros dos desfiladeiros lamentadores, pois vamos desenterrar os segredos mais sombrios escondidos sob o sol escaldante do Oeste selvagem. Quando pensamos no Velho Oeste, imagens de cowboys corajosos, duelos ao meio-dia e a corrida pelo ouro logo vêm à mente. Mas por trás dessa fachada romantizada existia um mundo muito mais complexo e, muitas vezes, aterrorizante. Cada cidade fantasma, cada mina abandonada, cada desfiladeiro varrido pelo vento, guarda histórias que não foram contadas nos filmes de Hollywood. Histórias de ganância, de desespero e de eventos tão estranhos que desafiam qualquer explicação lógica. Nossa jornada começa em um lugar conhecido apenas pelos mais velhos como os Desfiladeiros Lamentadores. O nome não é por acaso. Dizem as lendas locais que nas noites de lua cheia, o vento que assobia através das formações rochosas carrega os lamentos de almas perdidas. Seriam apenas contos para assustar os viajantes ou algo mais sinistro estaria em jogo? Vamos investigar a história de um grupo de garimpeiros que desapareceu sem deixar vestígios em 1878, levando consigo um segredo que muitos estavam dispostos a matar para proteger. Eles eram conhecidos como os Irmãos do Córrego Seco. Não eram irmãos de sangue, mas a dura vida na fronteira os uniu. Liderados por um homem enigmático chamado Silas Corvo Kane, eles tropeçaram em algo muito mais valioso que o ouro. Cartas e diários da época, encontrados décadas depois, falam de uma pedra que canta, um mineral desconhecido que emitia um brilho azulado e um zumbido suave no escuro. Silas acreditava que a pedra tinha poderes curativos, mas outros temiam que fosse uma maldição. A tensão dentro do grupo cresceu à medida que a ganância e a paranoia se instalaram. Um dos membros, um jovem chamado Elias, escreveu em seu diário sobre os pesadelos que todos começaram a ter, sonhos com sombras que se moviam nas paredes da mina e sussurros que pareciam vir das próprias pedras. Ele descreveu Silas se tornando cada vez mais possessivo e isolado, falando com a pedra como se ela fosse um ser vivo. A última entrada no diário de Elias é arrepiante. Ele escreveu: "O corvo diz que a pedra exige um sacrifício. O desfiladeiro chora por nós. Que Deus tenha piedade de nossas almas." Depois daquela noite, os irmãos do Córrego Seco nunca mais foram vistos. Uma equipe de busca encontrou o acampamento abandonado, com a comida ainda na fogueira, como se tivessem desaparecido no ar. A entrada da mina havia desmoronado, selando para sempre qualquer segredo que estivesse lá dentro. Mas o que realmente aconteceu com eles? Teria sido um simples acidente de mineração, como sugeriu o relatório oficial? Ou a ganância os levou a se voltarem uns contra os outros? E o que dizer da pedra que canta? Seria apenas a imaginação de homens exaustos ou um fenômeno real que desencadeou uma tragédia? Esse mistério dos desfiladeiros lamentadores não é um caso isolado. O Velho Oeste está repleto de histórias semelhantes. Vamos falar sobre a Dama de Prata, o espectro de uma mulher que, segundo a lenda, assombra as minas de prata da Nevada. Dizem que ela era a esposa de um barão da mineração que a traiu e a deixou para morrer em um dos túneis. Agora, seu espírito vagueia, protegendo o veio de prata que ela considerava seu. Muitos mineiros, ao longo dos anos, relataram ter visto uma figura pálida e brilhante nos túneis escuros, alertando-os para saírem antes de um desabamento. Seria ela um anjo da guarda ou um presságio de desastre? A verdade é que a vida nessas minas era extremamente perigosa.
desabamentos, inundações e gases tóxicos eram ameaças constantes. É fácil entender como o estresse e o medo poderiam criar histórias de fantasmas. A mente humana, quando confrontada com a escuridão, o isolamento e o perigo constante, muitas vezes preenche as lacunas com o sobrenatural. A Dama de Prata poderia ser a personificação coletiva do medo que cada mineiro sentia ao entrar nas entranhas da terra, uma maneira de dar forma ao perigo invisível que os cercava. Mas e as cidades que desapareceram do mapa? Não estamos falando de cidades que foram abandonadas lentamente, mas de assentamentos inteiros que sumiram quase da noite para o dia. Um desses lugares era a cidade de Roanoke, mas não a colônia perdida que você conhece. Estamos falando de Roanoke Point, um pequeno posto comercial no Arizona, fundado em 1885. Em um ano, a cidade prosperou. No ano seguinte, um viajante encontrou o local completamente deserto. As casas estavam intactas, mas não havia um único habitante, nenhum sinal de luta, nenhuma nota explicando para onde foram. As teorias variam desde uma epidemia súbita até um culto misterioso que levou todos os cidadãos para o deserto para nunca mais voltarem. Alguns culpam as lendas nativas americanas da região, que falam de skinwalkers, seres capazes de mudar de forma e que não toleravam a presença de estranhos em suas terras sagradas. Seja qual for a verdade, o mistério de Roanoke Point serve como um lembrete sombrio de que no vasto e indomado oeste, uma comunidade inteira poderia ser engolida pela terra, deixando para trás apenas o silêncio e as perguntas. Esses sussurros dos desfiladeiros e das cidades fantasmas nos contam uma história diferente do Velho Oeste. Uma história não de heróis e vilões, mas de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Eles nos lembram que por trás de cada lenda há um grão de verdade, uma emoção humana real. Medo, ganância, esperança ou desespero. Talvez os lamentos nos desfiladeiros não sejam de fantasmas, mas o eco das próprias histórias, das vidas vividas e perdidas, esperando para serem ouvidas por quem tiver coragem de escutar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos segredos sombrios do Velho Oeste. A história está cheia de mistérios, e explorar esses enigmas nos ajuda a entender melhor não apenas o passado, mas também a nós mesmos. O que você acha que aconteceu com os irmãos do Córrego Seco ou com os habitantes de Roanoke Point? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Adoramos ler as suas ideias. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com outros entusiastas da história e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima, exploradores! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar num dos tópicos mais intrigantes e misteriosos da história militar: os desertores. O que realmente acontece com aqueles que abandonam seus postos? Quais são os segredos que as Forças Armadas e os próprios foras da lei não querem que você saiba? Preparem-se, porque vamos desvendar histórias de sobrevivência, redes clandestinas e as duras realidades que se escondem por trás do ato de deserção. Vamos começar com a pergunta fundamental: por que alguém deserta? As razões são muito mais complexas do que simples covardia. Muitos enfrentam assédio moral extremo, abusos de superiores, ou são levados a um ponto de ruptura psicológica por traumas de combate. Outros se veem em conflitos éticos, incapazes de seguir ordens que vão contra seus princípios. E claro, há aqueles que desertam por motivos pessoais, como problemas familiares graves ou a saudade insuportável de casa. Entender a motivação é o primeiro passo para compreender o mundo secreto em que eles entram.
Assim que um soldado desaparece, ele se torna oficialmente um ausente sem permissão, ou AWOL, na sigla em inglês. Imediatamente, uma investigação é iniciada. Sua unidade é revistada, seus colegas são interrogados e sua família é contatada. A partir desse momento, ele não é mais um soldado. Ele é um fugitivo. E é aqui que o primeiro grande mistério começa a se desenrolar. A vida na clandestinidade. Como eles sobrevivem sem identidade, sem dinheiro e com investigadores militares em seu encalço, muitos desertores inicialmente buscam refúgio com amigos ou familiares. No entanto, essa é uma solução temporária e arriscada, pois abrigar um fugitivo é um crime grave. Por isso, a maioria precisa desaparecer completamente, cortando todos os laços com o passado. Eles se tornam fantasmas, vivendo nas sombras da sociedade. Eles aprendem a viver com o mínimo, trabalhando em empregos informais, pagos em dinheiro, onde ninguém faz muitas perguntas. Pense em trabalhos na construção civil, em cozinhas de restaurantes ou em fazendas. Qualquer lugar que não exija documentos. E aqui entramos no território das redes clandestinas. Sim, elas existem. Ao longo da história, especialmente durante guerras impopulares como a do Vietnã, surgiram organizações que ajudavam desertores a escapar. Essas redes forneciam documentos falsos, dinheiro, abrigo seguro e rotas de fuga para outros países, como o Canadá ou a Suécia, que eram mais tolerantes. Hoje, essas redes são menos formais, mas ainda operam através de fóruns online secretos e contatos de boca a boca. São comunidades de veteranos desiludidos e ativistas que se ajudam mutuamente a navegar por essa nova vida perigosa. Agora, vamos falar sobre algo que os governos não gostam de admitir: a escala do problema. Os números oficiais de deserção são frequentemente subnotificados para manter o moral das tropas e a imagem pública das Forças Armadas. A realidade é que em qualquer grande conflito, milhares de soldados abandonam seus postos. O verdadeiro número é um segredo bem guardado. O que nos leva a outro ponto: o que acontece quando eles são pegos? Ao contrário do que os filmes mostram, a pena de morte por deserção em tempos de paz é extremamente rara nas democracias modernas. No entanto, as consequências ainda são severas. Um desertor capturado enfrenta uma corte marcial. As penas podem variar de alguns meses a vários anos de prisão militar, além da baixa desonrosa. Essa baixa desonrosa é uma marca para a vida toda. Ela os impede de conseguir a maioria dos empregos, nega o acesso a benefícios de veterano, como cuidados de saúde e educação, e os estigmatiza socialmente para sempre. É uma sentença de vida fora das Forças Armadas. Mas e aqueles que nunca são pegos? Eles vivem em um tipo diferente de prisão, a constante paranoia de serem descobertos, a incapacidade de construir uma vida estável, de ter uma conta bancária, de comprar uma casa, ou mesmo de ir ao médico sem medo. Eles vivem olhando por cima do ombro, a cada batida na porta, a cada carro de polícia que passa. A liberdade que buscaram ao desertar se transforma em uma gaiola invisível de medo e isolamento. Muitos desenvolvem problemas graves de saúde mental, como depressão e ansiedade, sem ter para onde ir para buscar ajuda. Existem histórias incríveis de desertores que conseguiram se reinventar completamente. Criaram novas identidades. Construíram novas famílias que não sabem nada sobre seu passado e viveram décadas como cidadãos aparentemente normais. Um caso famoso é o de Allen Abney, que desertou do exército dos Zimmeriwa em 1968 e viveu sob um nome falso por mais de 40 anos, construindo uma vida e uma família, antes de finalmente se entregar para limpar seu nome e poder viver seus últimos anos em paz. Essas histórias mostram a incrível resiliência humana, mas também o pesado fardo que carregaram por toda a vida. A verdade
é que o mundo dos desertores é um universo cinzento, sem heróis ou vilões fáceis. É um mundo de pessoas desesperadas, tomando decisões drásticas em circunstâncias extremas. Eles são os fantasmas das guerras, lembretes silenciosos do custo humano dos conflitos. As histórias que eles poderiam contar revelariam as falhas, os abusos e as pressões insuportáveis que existem dentro da estrutura militar. E é por isso que essas histórias raramente vêm à luz. Espero que esta jornada pelos mistérios da deserção tenha dado a vocês uma nova perspectiva sobre um tema tão complexo e oculto. A realidade é sempre mais nuançada do que imaginamos. Muito obrigado por assistirem até o final. Se você gostou deste mergulho profundo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua interação nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Olá, amantes de história e do Velho Oeste. Bem-vindos ao nosso canal. Quando pensamos em cowboys, o que vem à mente? Heróis de chapéu cavalgando pelo pôr do sol, sempre prontos para um duelo justo, certo? Filmes e livros pintaram essa imagem romântica que todos nós conhecemos e amamos. Mas hoje vamos tirar o pó das lendas e olhar para a realidade por trás do mito. Prepare-se, porque vamos desvendar os segredos mais sombrios e surpreendentes dos cowboys do Velho Oeste. Para começar, vamos falar sobre a higiene, ou a falta dela. A imagem do cowboy limpinho e bem barbeado é pura ficção de Hollywood. Na vida real, a vida na trilha era dura e suja. Banhos eram um luxo raro, acontecendo talvez uma vez por mês, se tivessem sorte. Eles usavam a mesma roupa por semanas a fio, que ficava impregnada de suor, poeira e, bem, o cheiro do gado. As barbas e cabelos compridos não eram uma questão de estilo, mas sim de praticidade. Barbear-se exigia água limpa e tempo, dois recursos escassos. Então, o cowboy real era provavelmente bem fedorento e com uma aparência muito mais rude do que imaginamos. E a violência? Era realmente como nos filmes, com duelos ao meio-dia na rua principal? Não exatamente. A realidade era muito mais caótica e menos honrosa. A maioria dos tiroteios não eram duelos formais, mas sim emboscadas, brigas de bar que saíam do controle ou ataques covardes. As cidades do Velho Oeste eram, de fato, lugares perigosos, mas a violência era mais brutal e desorganizada do que os confrontos coreografados que vemos no cinema. Leis eram difíceis de aplicar em territórios tão vastos, e a justiça, muitas vezes, era feita pelas próprias mãos, nem sempre de forma justa. A vida era barata, e uma discussão boba podia facilmente terminar em tragédia. Agora, vamos quebrar um dos maiores mitos, a imagem do cowboy solitário e branco. A verdade é que o Velho Oeste era incrivelmente diverso. Historiadores estimam que cerca de 1 em cada 4 cowboys era negro. Após a Guerra Civil, muitos ex-escravos viram no trabalho com o gado uma oportunidade de liberdade e de ganhar seu próprio dinheiro, mesmo que o preconceito ainda fosse uma realidade diária. Além deles, havia muitos vaqueiros de origem mexicana, os verdadeiros pioneiros das técnicas de manejo de gado, e também nativos americanos. A cultura cowboy que conhecemos é, na verdade, uma fusão de tradições de diferentes povos. Hollywood simplesmente apagou essa diversidade para criar um herói que se encaixasse na sua narrativa. Outro ponto importante é a relação dos cowboys com o trabalho. A vida de tocar boiadas era extremamente árdua e mal paga. Eles passavam meses na trilha, enfrentando tempestades, calor escaldante, rios perigosos e o risco constante de estampidos do gado. O trabalho era monótono: acordar antes do sol, cavalgar o dia todo, cuidar do gado à noite, dormir poucas horas no chão duro e repetir tudo no dia seguinte. Era um serviço para jovens,
pois poucos corpos aguentavam essa rotina por muitos anos. O romance da vida livre na pradaria era, na maior parte do tempo, um trabalho exaustivo, solitário e perigoso. E quando chegavam à cidade, o que acontecia? Todo aquele dinheiro suado, ganho em meses de trabalho duro, geralmente desaparecia em questão de dias. As famosas cowtowns eram cheias de saloons, casas de jogos e bordéis, todos projetados para extrair cada centavo dos bolsos dos cowboys. Muitos se entregavam à bebida e ao jogo, buscando uma fuga da dureza da vida na trilha. Essa imagem do cowboy, gastando tudo no bar, é uma das poucas coisas que Hollywood acertou, mas o contexto era de exploração e um ciclo vicioso, não apenas de diversão despreocupada. Vamos falar também sobre a comida. O famoso chile com carne e feijão assado ao redor da fogueira parece delicioso, não é? A realidade era um pouco menos apetitosa. A dieta na trilha era extremamente limitada. Consistia basicamente em carne de boi, geralmente dura, pão de milho, feijão e muito café. Frutas e vegetais frescos eram praticamente inexistentes. A comida era preparada por um cozinheiro, o cook, em uma carroça de campanha. Era uma dieta funcional, feita para dar energia, mas certamente não era um banquete gourmet. A monotonia da comida era mais uma das dificuldades que eles enfrentavam. E quanto à imagem do fora da lei? Homens como Billy the Kid e Jesse James foram transformados em figuras lendárias, quase anti-heróis românticos. A verdade, no entanto, é que eles eram criminosos violentos. Suas ações não tinham nada de nobre. Eram ladrões e assassinos que aterrorizavam comunidades. Os jornais da época e, mais tarde, os romances baratos sensacionalizaram suas histórias, criando mitos que ofuscaram a brutalidade de seus crimes. Eles não eram justiceiros do povo. Eram uma ameaça real para as pessoas comuns que apenas tentavam sobreviver. A própria era do cowboy, como a conhecemos, foi surpreendentemente curta. O auge das grandes travessias de gado durou apenas cerca de 20 anos, do final da década de 1860 até meados da década de 1880. A invenção do arame farpado, que permitiu cercar as terras e criar pastagens, e a expansão das ferrovias, que tornaram o transporte de gado mais fácil e barato, foram os principais fatores que puseram fim a essa era. O cowboy da trilha aberta se tornou obsoleto rapidamente, dando lugar a trabalhadores de rancho mais sedentários. O período que define todo um gênero de filmes e livros foi, na verdade, um breve capítulo na história americana. Então, ao revisitarmos o Velho Oeste, vemos que a realidade era muito mais complexa, suja e diversa do que a lenda nos faz crer. O cowboy não era apenas o herói de chapéu branco. Ele era um trabalhador explorado, de diversas etnias, vivendo uma vida dura e, muitas vezes, curta. Ele era um produto de seu tempo, um tempo de expansão, violência, mas também de uma incrível mistura de culturas que moldou o Oeste americano. Conhecer esses segredos sombrios não diminui o fascínio pelo Velho Oeste, pelo contrário, torna essa era ainda mais interessante e humana. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela verdadeira história dos cowboys. A realidade, muitas vezes, supera a ficção em complexidade e fascínio. O que você achou mais surpreendente? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber sua opinião. E se você gosta de desvendar os mitos da história, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.